E aí, pessoal? O que será que caiu na prova de 2015 do Enem? Já vou adiantar aqui para você que foi uma prova muito interessante. A gente tem desde as reações químicas, estequiometria, equilíbrio eletroquímica, reação nuclear. Beleza? Uma prova bem completa e que eu vou fazer hoje a primeira parte dessa prova. Beleza? Fica comigo aí até depois da vinheta. Mas, antes de mais nada, eu aqui, professor Leonardo Paim, gostaria de pedir o seu like, se inscreva aí no canal e compartilha lá com seus amigos, beleza? Antes que você esqueça. E se lá no final você não tiver gostado, aquele esquema de sempre, dá lá o seu dislike, beleza? Mas se você gostar, então compartilha depois com seus amigos, ok? Bora lá para o nosso slide e fazer a primeira questão. Bom, a primeira questão foi a questão 48, né, na prova de conhecimentos gerais, e aqui a gente está resolvendo a prova do caderno 2 amarelo, ok? Bom, a primeira questão fala o seguinte: a hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio, o O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar. Ao praticar atividade física em altitudes elevadas, nessas condições ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então aqui ele coloca a relação, que é a hemoglobina, certo? Mais o oxigênio, vai estar num processo aqui de equilíbrio para formar a hemoglobina oxigenada, ok? Então ele pergunta assim, ó, a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do ou da? Bom, aqui um ponto importante. Se ele está em altas altitudes, então quer dizer o quê? Ó? Se eu tenho uma altitude, vamos lá, se eu tenho aqui uma altitude aumentada, isso significa o quê? Que a pressão parcial do oxigênio ela vai o quê? Vai diminuir. Beleza? Se a pressão do oxigênio diminui, a quantidade de hemoglobina, ou a saturação de hemoglobinas aqui, vai também diminuir. Beleza? Então, ó, se a gente olha aqui as nossas respostas, a gente vai ver o seguinte, que é a resposta D, queda da pressão parcial do oxigênio. Beleza? Então, essa queda da pressão parcial do oxigênio vai fazer com que a saturação de hemoglobina oxigenada diminua na corrente sanguínea, ok? Então, aqui, ó, resposta D. Maravilha? E questão 48, item D. A próxima questão é a questão 50. É um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro. E em seguida, adicionaram-se 3 gotas da solução alcoólica de fenolftaleína. Beleza? Adicionou-se bicarbonato, então, de sódio comercial em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Beleza? Então, assim, ó, a gente adiciona a fenolftaleína, então um pH básico, né, um meio básico, ela vai ter uma coloração rosa. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Tranquilo. Imediatamente, o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Beleza? Então ele pergunta, ó, a explicação para o desaparecimento da cor rosa é que observou-se o desaparecimento da cor rosa é que com a combustão do palito de fósforo ocorreu o quê? Beleza? Ele dá aqui nossas opções, mas vamos analisar aqui um pouquinho com calma. A solução ficou rosa porque quando a gente jogou o bicarbonato na solução, o que acontece? A gente jogou o bicarbonato, né, na solução, ele vai formar lá o OH-. Beleza? A gente joga o bicarbonato, é o HCO3-, 3. Puta. Ó, o bicarbonato HCO3-, na presença de água, ele vai formar aqui, ó, é uma reação de equilíbrio, né? Ele vai formar o H2CO3, que é o ácido carbônico, mais OH. OH-. Beleza?
Então, ó, ele vai liberar o H-, que torna a solução, então, rosa. Beleza? Quando eu fiz a combustão do fósforo, no processo de combustão, eu tenho o quê? A formação de CO2 mais SO2, são as possibilidades. Beleza? SO2 e CO2, eles são óxidos ácidos. Ok? Sendo óxidos ácidos, por exemplo, o CO2, em contato com a água, vai acontecer o quê? Vai formar o H2CO3. Beleza? E o H2CO3, ele vai sofrer uma desprotonação no meio aquoso, beleza? E vai formar íons H+, mais HCO3 menos. Maravilha? Então, ó, quando no começo adicionou lá o HCO3 mais a água, vai formar o ácido carbônico mais o H-. Por isso que a solução ficou rosa assim que ele adicionou o carbonato, beleza? Quando ele queimou o fósforo, foi liberado CO2 mais SO2, provavelmente, que são óxidos ácidos. Esses óxidos ácidos em contato com a água vão formar ácidos, beleza? Como, por exemplo, ó, o CO2, né, formou o ácido carbônico que vai liberar o íon H+. Então, ó, a gente vai ter uma reação de neutralização entre esse H+, mais o H-, lá do bicarbonato, certo? O que vai diminuir, então, o pH da solução, o que vai tornar ela de rosa, ela volta a ser incolor. Maravilha? Beleza, então quando a gente olha nossas alternativas, a gente vai ter aqui a resposta A. O item A aqui, ele fala, então, houve a formação de óxidos de caráter ácido. É exatamente essa a resposta. Beleza? Questão agora a 50, então, item A. Vamos deixar aqui. Próxima questão é a questão 53. Bom, 53, reação nuclear. Olha lá, a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Beleza? Isso aqui é uma poesia de Carlos Drummond Andrade. Nesse fragmento do poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Então, ó, essa reação é dita em cadeia porque na. Beleza. Vamos lembrar aqui, ó. Aqui. Vamos lembrar aqui uma reação. Essa reação nuclear, ela ocorre da seguinte forma. Olha lá. Um nêutron, né? Em contato com o urânio 235. Aqui, número 92. Ele vai gerar o quê? Um x mais y, né? Uma equação genérica aqui, mais 2/3 de N10, mais uma quantidade enorme de energia. Beleza? Então, essa reação em cadeia, por quê? O nêutron em contato com um átomo aqui de urânio, 235, ele vai acontecer o quê? Vai quebrar em dois átomos de massas moleculares, de massas e números atômicos menores, beleza? E vai liberar mais uma quantidade de nêutrons, beleza? Neutrinos. E esses neutrinos gerados, eles voltam lá a interagir com o urânio e assim a reação vai acontecendo subsequentemente, né? Enquanto eu tiver a liberação de nêutrons de urânio, essa reação vai ocorrendo, beleza? Por isso que ela é chamada de reação em cadeia, ok? Então, nesse processo aqui, ó, a gente tem a fissão, né, do urânio em átomos com menores números atômicos, ok? E a liberação de mais neutrinos no meio ali reacional, ok? Então, ó, quando a gente olha aqui nas nossas respostas, a gente vai observar que o item C fala o seguinte: fissão do urânio, ocorre a liberação de nêutrons, beleza? Que bombardearão outros núcleos. Então, está aqui nossa resposta. Ela é dita em cadeia por causa disso. Quando tem a fissão, libera mais nêutrons que vão continuar bombardeando outros núcleos de urânio. Maravilha? Então, a resposta é da questão 53, item C.
Beleza? Próxima questão é a 56. Perceba aqui que já falou lá em corrosão. Opa! Falamos aqui em corrosão. Ele fala para proteger as estruturas de aço da corrosão. A gente já lembra lá da eletroquímica, né? A indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir do minério denominado esfarelita, que é o ZNS, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% e nessa sequência de equações químicas. Então, eu tenho aqui, ó, provavelmente já balanceada a equação, né? 2 zinco, 2 ZNS, mais 3 moléculas de oxigênio, vai dar 2 moléculas de óxido de zinco, mais 2 moléculas de SO2. Então, ó, esse óxido de zinco formado, mais o CO, vai formar então o zinco metálico, mais o CO2. Maravilha? Então, ele dá aqui as massas moleculares dos elementos e pergunta que valor mais próximo de massa de zinco metálico será produzido a partir de 100 kg de esfalerita. Beleza? Então, ó, é uma reação aqui que eu tenho uma sequência de reações. Então, é interessante que a gente começar a fazer o quê? Vamos traçar aqui a nossa equação global, beleza? Para fazer isso daqui, ó, a gente vai fazer o quê primeiro? A gente vai multiplicar essa segunda equação por 2, maravilha? Porque a gente vai cancelar os produtos intermediários. Então, ó, vai colocar um 2 aqui, um 2 lá no CO, beleza? Multiplico todo mundo por 2. A gente vai traçar aqui nossa reta, somar as equações. Maravilha? Olha lá, então ó, o 2NO vai cortar com 2NO. Quem está do lado esquerdo e direito se cancela. Beleza? Então dessa forma aqui, ó, a gente vai ter o quê? 2ZNS, 2ZNS mais 3 moléculas de oxigênio, mais 2 moléculas de CO, que isso daqui vai me dar quem? Olhando aqui do lado, 2 moléculas de zinco, mais 2 moléculas de zinco, quem ficou aqui? 2 SO e 2 O2 e 2 CO2. Então, ó, mais 2 CO2, mais 2 SO2. Então, a gente chega aqui na nossa reação global. Maravilha? Ele quer saber, então, ó, quanto que desse daqui, eu vou adicionar 100 kg desse material, quanto que vai gerar de zinco. Beleza? Mas para fazer isso daqui, ó, a gente tem que observar o seguinte. Ele fala que o sulfeto de zinco é 75% de pureza, ok? Então, ó, se eu tenho 100 kg, que é o que ele deu aqui no enunciado, do ZNS, né, considerando aqui, ó, 75% de pureza, eu vou ter, então, na realidade, do sulfeto de zinco ou a esfalerita, eu vou ter 75 quilos. Maravilha? Anota aí. Ok? Então, lá, ó, se eu tiver um rendimento, né, é outra coisa que a gente vai considerar agora, porque ele fala que o rendimento da reação é 80%. Então, se eu tenho um rendimento de 100%, eu tenho ó, aqui 2 mol da esfarelita, ele vai me gerar 2 mol do zinco, beleza? Entretanto, o rendimento dessa reação é 80%. Então, ó, 2 mol para 2 mol se for 100% de rendimento, beleza? Só que é 80%. Então, ó, esses 2 mol aqui, ó, vai me gerar 2 vezes 0,8, considerando o rendimento. Maravilha? Beleza, postas as nossas condições, a gente vai fazer aqui então a nossa regrinha de 3 agora, considerando as massas, porque ele pede em massa a nossa resposta. Ok? E para fazer isso, a gente vai considerar então as massas moleculares. Então, ó, se eu tenho 2 mol aqui do ZNS, eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer aqui embaixo. Beleza? Ó, 2 mol significa que eu tenho 2 vezes 97 gramas por mol, beleza? 97 gramas. Esse daqui, ó, do ZNS. E aqui eu vou ter do zinco, beleza? Isso daqui vai estar gerando
0,8 vezes 2 vezes quem? Massa molecular do zinco, que é 65 gramas. Ok? Se eu partir, então, dos 75 quilos lá, né, que já descontando a impureza, né, dos 100 quilos lá do sulfeto de zinco, eu vou jogar aqui embaixo no sulfeto de zinco, então, 75 quilos, beleza? E vai me dar, então, uma massa aqui X. Ok? Posso fazer direto utilizando gramas e quilos, sem problema, né? Porque a unidade final vai sobrar aqui em quilos. Então, ó, esse valor de X aqui, ó, se eu fizer a multiplicação em nossas continhas, vou adiantar aqui, vai dar um valor de 40,2 quilos. Beleza? Então, ó, 100 quilos da esfalerita vai me gerar 40,2 quilos de zinco. Beleza? Então, a resposta que mais se aproxima é a resposta, o item C. Maravilha? Então, a resposta da questão 56, item C. Beleza? Vamos lá. A próxima questão é uma questão de termoquímica. E nessa questão aqui, ele fala o seguinte. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH a variação da entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo. Beleza? Então aqui, ó, esse ΔH que a gente está vendo aqui no gráfico é em relação à energia em relação a 1 grama dos materiais, beleza? E essa queima vai resultar em gás carbônico e água líquida. Ok. E ΔH2. A variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama da água no estado gasoso para o estado líquido. Então, ó, ΔH1 é a conversão do bioóleo direta para CO2 gasoso mais água líquida. E o ΔH2, então, é quando a gente tem a condensação da água, né? O CO2 gasoso mais água gasosa vai formar CO2 mais gasoso mais água no seu estado líquido. Maravilha? Bom, se a gente observa aqui pelo gráfico, dá para a gente já observar observando aqui o gráfico, né, a gente tem algumas coisas interessantes, né? Que se eu posso fazer a reação direta, ok? Que é o ΔH1, ou senão ela vai, se eu obter nesse estado, a água aqui no estado gasoso, né, a gente vai ter uma quantidade de energia aqui um pouco menor, beleza? Ok, então ele pergunta qual que é a variação de energia para a queima de 5 gramas desse bioóleo em CO2 gasoso e água gasosa. Beleza, então ele não quer chegar aqui na água líquida, então a gente vai parar por aqui, ok? Vou chamar essa diferença aqui, ó, do bioóleo mais oxigênio gasoso de ΔH3. Maravilha? Beleza. Então, ó, observando o gráfico, a gente tem o quê? Que ΔH1, olha lá, meus queridos, ΔH1 é quem? É a soma de ΔH2 mais ΔH3. ΔH3, ok? Então, ele quer saber aqui, ó, quando o bioóleo, né, vai sofrer o processo de combustão e vai formar a água no estado gasoso mais CO2. Então, a gente tem que achar o ΔH3, a gente vai arranjar aqui, e vai ter o seguinte, ΔH1 menos ΔH2. Agora a gente vai substituir os valores aqui, ó. ΔH3 é igual a ΔH1, 18 menos 18,8 kJ por grama, né? Menos ΔH2, menos 2,4 kJ por grama. Beleza? Então, ó, esse ΔH3 é igual a 16,4, né? 16,4 kJ por grama. Ok? Beleza! Aí é o seguinte, só que ele pergunta em relação a 5 gramas. Okay? A quantidade de energia ela é proporcional à quantidade de matéria. Então, se 1 grama tem o 16,4, em 5 gramas terei quanto? Vamos fazer aqui, ó, na regrinha de 3.
eu tenho, ó, 16,4, certo? Quilojoule para 1 grama. E em 5 gramas, quanto que eu vou ter de energia? Beleza? Fazendo a regrinha de 3, a gente vai chegar no valor aí aproximado de menos 82 quilojoules. E tá aí a nossa resposta, que também é o item C. Tranquilo? Então aqui, ó, questão 57, item C. Beleza? Vamos lá. O próximo é o exercício 60. O 60 ele fala o seguinte, ó. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água, como a gente viu no exercício ali anterior. As equações envolvidas no processo são apresentadas. Então eu tenho a equação 1, 2, 3 e 4, beleza? E cada uma aí com as suas constantes de equilíbrio, da 2, 3 e 4. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Beleza? Então, ó, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que, a partir das reações 2, 3 e 4, chegar na reação 1. E para fazer isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai aqui, ó, inverter a reação 2. Maravilha? E quando a gente fizer essa soma dessas três equações, então, a gente vai chegar aonde? Na equação 1. Beleza? Voltando lá no equilíbrio químico, a gente sabe que a constante de equilíbrio da reação global, né, ela é a multiplicação das constantes das reações intermediárias. Beleza? Então, ó, a constante de equilíbrio nesse caso, da reação 1, ela vai ser o quê? A reação 2, só que invertida, porque a gente inverteu a reação, ok? Então, ó, 1 sobre K1 vezes K2 vezes K3. Maravilha? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora é só substituir os valores, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11, vezes 6 a 10 a menos 9, vezes 2,5, vezes 10 a menos 7. Beleza? Então a gente vai fazer o quê? Ó, vamos cancelar aqui, ó, o 3 com o 6, vai sobrar 2. Beleza? Então, ó, 2 vezes 2,5 vai dar 5. Ok? Então aqui, ó, quando a gente tem aqui, ó, a multiplicação e divisão dos expoentes aqui, do exponencial, a gente vai, então, ó, somar os de cima e subtrair o de baixo, ok? Fazendo essa operação aí, a gente vai chegar, a gente vai ter menos 9 com menos 7, vai dar menos 16, beleza? Vai subtrair de menos 11. Só que é menos, então vai ficar mais 11, beleza? Então isso aqui vai dar 5 vezes 10 a menos 5, a constante. Beleza? Isso dá a resposta ali, item B. Tranquilo, meus queridos? Belezeira? A prova não é difícil, certo? Mas tem que fazer com paciência. Os enunciados são um pouco extensos, isso é fato, né? Mas o próprio enunciado já vai te dar alguns indícios importantes da resposta. Então é sempre ler com muita paciência os enunciados. Beleza? Bom, o próximo exercício que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje é o exercício 62. Esse é o próximo e último por hoje. Maravilha? Vamos lá. A cauda bordalessa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre, CuSO4, com óxido de cálcio, CaO. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro.
Beleza. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordalessa ainda não está com basicidade necessária. Então, ó, o quadro aqui embaixo apresenta os valores potenciais padrão de redução, ok? Para algumas semi-reações de redução. Beleza. Quando eu adiciono o óxido de cálcio, ele vai perguntar o seguinte, né? Vamos voltar aqui na pergunta. A equação química representa a reação de formação da mancha. Ele quer saber qual a reação química que representa essa mancha avermelhada, ok? Vamos voltar aqui um pouquinho antes. Ele pega a solução, certo? Ele faz uma mistura lá do sulfato de cobre. Então, ó, sulfato de cobre, eu vou ter o cobre, perceba aí, ó, o cobre 2 mais SO4 menos, 2 menos, beleza? Eu tenho uma solução de cobre com óxido de cálcio. O óxido de cálcio, quando está na presença de água, ele vai formar, então, o CaO, ele vai formar hidróxido de cálcio. Maravilha? Mais água, vou colocar pequenininha. Mais água vai formar aqui, ó, CaOH2. Beleza? Então é ele que vai dar o caráter básico aí, beleza? Na solução. Então nessa avaliação rudimentar, ele vai pegar essa mistura aqui, ó, onde eu tenho aqui o sulfato, né, de cobre, e vai pingar sobre uma faca de ferro limpa. Uma faca de ferro limpa, ó, a faca de ferro limpa significa o quê? Que eu tenho ferro no estado sólido, ou seja, estado zero. Maravilha? Bom, juntando todas essas informações, a gente vai ali para a técnica que ele faz. Ele pega algumas gotas dessa solução e pinga sobre a faca, ok? Então, ó, quando a gente observa aqui, nas reações, a gente tem uma reação de oxirredução, beleza? Para que esse processo ocorra espontaneamente, essa soma aqui dos potenciais, né? Essa variação aqui do potencial maior pelo menor tem que ser um ΔE maior do que zero, beleza? Porque o enunciado já deixa claro para mim que seria um processo espontâneo, ok? Então, quando a gente combina essas semi-reações, a gente vai ter uma possibilidade, a gente tem que encontrar um ΔE maior do que zero, beleza? Mas antes de fazer, vamos analisar. Ele adiciona, ele adiciona uma solução de cobre 2+, beleza? Se eu tenho um processo aqui de redução do cobre, veja lá, eu tenho aqui essa equação, ó. Cobre 2+, mais 2 elétrons, essa semi-reação, que vai me dar aqui cobre metálico. Maravilha? Bom, eu tenho a faca, essa solução é pingada então sobre a faca. A faca é constituída de ferro, então o ferro vai do estado sólido, ou zero, para o estado... Ele vai sofrer a oxidação, beleza? Se ele sofre oxidação, tá vendo aqui, ó? O único que vai do ferro sólido para o estado oxidado é essa equação aqui com menos 0,04, ok? Então, ó, perceba, a gente vai ter que inverter essa reação. Então, o ferro, certo? Ele vai virar ferro 3+, mais 3 elétrons. E esse daqui, o potencial, que era menos 0,4, a gente também vai inverter ele, beleza? Então, ele passa a ser mais 0,04. A reação do cobre aqui em cima, ela é de mais 0,34. Ok? Para resolver isso daqui, então, a gente vai fazer o balanceamento. Ok? Esse balanceamento pelas semi-reações. Olha lá. Eu vou ter que fazer o quê? Equiparar o número de elétrons. Ok? Então, ó, vou multiplicar a primeira por 2 e a por 3. Beleza? Calma aí. Vou multiplicar a primeira aqui por 3, porque 3 vezes 2 vai dar 6, beleza? Então, eu tenho, ó, 3 cobre 2+, mais 6 elétrons, mais 3 cobre. 0. Ok? Vou multiplicar essa outra aqui por 2. Eu vou chegar em 2 ferros, 0, mais 2 ferros, 3+, mais 6 elétrons. Ok? Dessa forma, eu cancelo os elétrons e somo as componentes. Beleza? É um balanceamento por semi-reações.
Então, no final, eu vou ter 3 cobre 2 mais 2 átomos de ferro no estado zero, que vai me gerar aqui o seguinte: 3 cobre no estado zero mais 2 Fe3 mais, ok? Conferimos as cargas, 2 vezes 3 está mais 6 do lado direito, 3 vezes 2 mais 6 do lado esquerdo, ok? Reação balanceada. Nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar esses potenciais, beleza? Porque eu já inverti o sinal aqui, então a gente vai somar. Então, o ΔE vai ser lá 0,034 mais 0,04 mais 0,38 volts. Beleza? O que confere a essa reação a espontaneidade. Maravilha? Então a gente chegou nessa condição. Então a resposta aqui é o item E. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só isso. A gente continua eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aí, ok? Se esse vídeo contribuiu aí com vocês, compartilhe aí com seus colegas, beleza? Se você ficar com alguma dúvida sobre o conteúdo, quiser quiser perguntar diretamente para mim, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal do nosso Telegram. Beleza? E você vai ver aqui depois o card com a playlist da resolução do Enem. Ok? Toda semana a gente vai inserindo aqui no canal, dentro dessa playlist do Enem, as resoluções das provas anteriores. Beleza? Muito obrigado aí e até a Muito obrigado aí e até a próxima, meus caros. Maravilha?